Olá, turma. Vamos dar continuidade ao nosso curso de matemática básica, falando hoje sobre a multiplicação de números naturais. Nessa aula, vamos falar sobre algumas propriedades, como realizar a operação da multiplicação e de alguns probleminhas que envolvem a multiplicação. Inicialmente, o que eu considero assim bastante importante que a gente tem que saber é o nome dos termos. Os termos que eu vou multiplicar, eu vou chamar de fatores. O resultado dessa operação vai ser produto. Então, quando vocês ouvirem a palavrinha produto, já sabe que tem que associar ao resultado de uma conta de multiplicar, certo? Uma conta de multiplicação. E fatores são os elementos da multiplicação, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu sempre reforço quando eu vou dar aula de matemática básica e falo de multiplicação. A segunda coisa é ter atenção na hora de realizar algumas multiplicações. Essa primeira que eu separei aqui é bem simples, né? A gente multiplica sempre daqui para lá, não é o contrário. Então, 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 3, 18, mais 2 dá 20, sobe o 2. 6 vezes 2, 12, com 2, 14. Então, uma multiplicação simples. A segunda já é onde o pessoal já erra mais, porque tem a questão de dar o espaço aqui embaixo, né? Então, começa primeiro com o 4, multiplicando todo mundo lá em cima, depois o 3 vai multiplicar todos os números lá em cima. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20, com 2. 4 vezes 4, 16, com 2, 18. E agora, na hora de multiplicar o 3, tem que ficar exatamente na direção do 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 4, 12, com 1, 13. E aí eu vou somar isso aqui. Desce o 4, 0 mais 3 vai dar 3, 8 mais 5 dá 13, vai 1, 3, 4, 5, repete 1, certo? E a multiplicação que envolve zeros. Ou você faz 0 vezes todo mundo e faz uma linha só com 0, ou você multiplica esse aqui uma vez e já parte para o segundo. 0 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 7, 14. Com 1, 15. Então, aqui é importante qualquer coisa vezes 0 é sempre 0, tá? Algumas propriedades da multiplicação. Assim como uma operação de adição tinha algumas propriedades, a multiplicação também vai ter. Então, aqui eu tenho a comutativa, que, como nós já falamos, comutar é o mesmo que alterar, que trocar, né? Se eu trocar a ordem dos fatores, não altera o produto, quer dizer, não altera o resultado. 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Associativa, a ordem que eu associar os números e operar não vai alterar também. Então, aqui, se eu fizer primeiro 3 vezes 4, vai dar 12. 12 vezes 5 vai dar 60. Se eu fizer o contrário, pegar o 3 e multiplicar primeiro o 4 vezes o 5, vai dar a mesma coisa. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3 também dá 60. Então, não importa a ordem que eu efetuar a multiplicação, eu sempre vou ter o mesmo resultado. Elemento neutro é um número que eu multiplico e vai dar sempre ele mesmo. No caso, o neutro da multiplicação vai ser o número 1. 8 vezes 1 dá o próprio 8. Multiplicação por zero, foi o que eu falei anteriormente, qualquer número vezes zero é sempre zero. Então, atenção para isso. É um erro bastante comum nas questões que envolvem multiplicação, tá? E vamos falar agora dos múltiplos de um número. O que são os múltiplos de um número? A definição que eu escrevi aqui é bem simples, tá? Lendo já dá para compreender. É um conjunto dos números obtidos a partir do produto deste número com outros. Quer dizer, se a gente pensar bem, isso aqui é a própria tabuada, ó. Quem seriam os múltiplos de 2?
0, 2, 4, 6, 8, ó. 0 seria 2 vezes 0. O 2 seria 2 vezes 1. O 4 seria 2 vezes 2. E assim vai, certo? Qualquer número que eu obtiver a partir da multiplicação do 2 por ele é um múltiplo de 2, certo? Então, é basicamente você pensar nessa lógica, seria a tabuada mesmo, só que seria uma tabuada infinita, né? Porque vai passar do 10. Alguns termos são aparecem bastante em questões de concurso, principalmente, que a gente tem que associar a multiplicação. Quais são eles? O dobro. O que significa o dobro de um número? O dobro significa 2 vezes. O triplo, 3 vezes. O quádruplo, o quíntuplo. Então, são nomezinhos que a gente tem que estar memorizando, porque vai eventualmente aparecer num texto de algum problema. Para ver se vocês entenderam bem quem são os múltiplos, eu separei aqui 4 números para a gente poder encontrar os múltiplos, para ver se vocês entenderam. Quem seriam os múltiplos de 3? A gente começa montando a tabuada de 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 24. Ou a gente pode ir contando de 3 em 3, 27. 3 vezes 10, 30. Quem é o próximo? 33. O próximo, 36. E assim vai, infinitamente, tá? Os múltiplos de 10 seriam contar de 10 em 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Posso continuar nisso aqui toda a vida. Os múltiplos de 15, a mesma coisa. Eu vou contar de 15 em 15. 0, 15, 30, 45. Depois, 40, 60. E assim vai. Os múltiplos de 20, 0, 20, 40, 40 mais 20, 60, e assim vai. Repara que alguns múltiplos aparecem em mais de um deles. Vamos lá. O 0 sempre vai aparecer em todos, então vamos desconsiderar o 0. O 30 aparece aqui no 10 e no 15. O 30 é um múltiplo comum desses 3 números aqui. E a gente vai chamar múltiplo comum de M menor múltiplo comum. O menor múltiplo comum entre 3, 10 e 15 vai ser o 30. É o menor múltiplo que aparece nos 3. O primeiro menor, né? E repara que o 60, apareceu aqui e aqui também. Então, eu também posso dizer que o MMC de 15 e 20 vai ser 60. Então, múltiplo, MMC significa menor múltiplo comum, o menor número comum que vai aparecer nos dois ou 3 ou mais conjuntos, certo? E eu comecei a falar disso porque MMC é o próximo assunto. E esse é o assunto dessa parte da matéria que mais importa. Isso é o que mais cai em concurso. São probleminhas clássicos que eu vou tentar explicar de maneira bem simples aqui para vocês, retomando alguns conceitos. Então, assim, eu já expliquei o que é o MMC. Mas para a gente poder calcular o MMC de outra forma, eu vou ter que falar de decomposição do número em fatores primos. Então, o que seria a decomposição de um número em fatores primos? Seria escrever o número como uma multiplicação. Por exemplo, o 6, eu posso escrever como o 6, 2 vezes 3. Isso aqui é uma decomposição do 6 em fatores primos.
Mas o que são primos? O que são números primos? Para quem não lembra, eu coloquei aqui embaixo já a revisãozinha disso. Números primos são números que só são divisíveis por um e por ele mesmo. Por exemplo, o 2 é primo. Quem que divide o 2? Só o 1 e o 2. O 3 é primo. Quem divide o 3? O 1 e o 3. Ah, não entendi, Raquel. Por exemplo, se eu te perguntasse o número 10, 10 é primo? 10 é um número primo? Não. Por que 10 não é um número primo? Porque eu posso dividir o 10 por 1, posso dividir o 10 por 2 e posso dividir o 10 por 5. E posso dividir o 10 por ele mesmo. Então, ele tem ele tem 4 divisores, certo? Para ser número primo, só pode ter 2 divisores, o 1 e o ele mesmo, certo? Então, quem divide o 3? Só o 1 e o 3. Quem divide o 11? Só o 1 e 11. Quem divide 7? Só o 1 e o 7. Então, eu expliquei isso aqui porque para fazer a decomposição dos números primos, a decomposição do número em fatores primos, a gente tem que conhecer os números primos. Então, os principais são esses aqui, ó, 2, 3, 5, que nós vamos usar mais nesse comecinho da matéria. Até o 17, pode ser. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Então, vamos lá. Primeiro, como que a gente vai decompor o número em fatores primos? Eu boto um número, uma barrinha do lado, e eu vou dividir. A primeira dica é, sempre que for par, quem são os primos que nós vimos lá? Ó? Os primos 2, 3, 5, 7, 11, 13. Continua, né? Mas eu falei que esses são os que a gente vai usar mais. Então, aqui, 60 é um número par. A dica, sempre que for par, divide por 2. 60 por 2 vai dar o que na divisão? Dividir por 2 é fácil, é metade. Quem que é metade de 60? 30. Vou dividir por 2 de novo. Quem que é metade de 30? 15. 15 não é par, então eu vou tentar dividir por 3 agora. Aqui eu só posso usar fatores primos. 3. 15 por 3 vai dar o quê? 15 por 3 vai dar 5. 5 só dá para dividir por 5, porque ele é primo. 5 por 5 vai dar 1. Então, eu posso dizer que o 60 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Certo? Isso aqui é uma decomposição do número em fatores primos. 45 não é par, então não dá para dividir por 2. Vou tentar dividir por 3. 45 por 3. Ah, não sei quanto que dá de cabeça. Se não souber, vai lá no cantinho da folha, no rascunho, 45 dividido por 3. Baixa o 4, vai dar 1. 1 vezes 3, 3. 1, desce 5. 5 vezes 3, 15. Para 15, nada. A matemática é assim, não sabe, vai no rascunho e faz a conta. 15 por 3 vai dar 5 de novo, vai dar 5 e 1. Então, o 45 em fatores primos vai ser 3 vezes 3, vezes 5, certo? Então, só queria mostrar o que é decomposição em fatores primos. Por quê? Porque para resolver o MMC, nós vamos fatorar todos eles juntos. Então, aqui, qual seria uma regrinha para poder a gente encontrar o MMC de 3 números? Eu não preciso calcular todos os múltiplos de 6, todos os múltiplos de 5, todos os múltiplos de 8. Eu só faço essa conta aqui. Eu vou fatorar os 3 juntos. Se tem número par, eu vou dividir por 2. 6 por 2 vai dar 3. 5, posso dividir por 2? Não, então repete. 8, posso dividir por 2? Posso, vai ser 4. Tem número par, vou dividir por 2 ainda. 3 não dá para dividir, repete. 5 não dá para dividir, repete. 4 dividido por 2 vai dar 2. Ficou bagunçado aqui, mas vamos seguir.
Tem número par, vou dividir por 2 de novo. 3 não dá, repete. 5, 2 por 2 vai dar 1. 3 só dá para dividir por 3, aqui vai dar 1. 5 não dá para dividir por 3, repete. 1. E por fim, vou dividir por 5. Vai ficar 1, 1 e 1. Chegou no final aqui 1, 1, acabou aqui a conta. Quem que vai ser o MMC? O resultado do MMC de 6, 5 e 8. A multiplicação desses três números. 2 vezes 2, desses três, não, desses números todos, né? Vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, não sei de cabeça. Não sabe de cabeça? Rascunho no cantinho da folha. 24 dá 5 vezes 4, 20, vão 2, 5 vezes 2, 10, 12, 120. Então, o MMC, o menor múltiplo comum desses três números seria o 120, certo? Então, é assim que nós vamos calcular o MMC. Agora, como que isso vai cair em questões? Da seguinte forma, quando eu tiver questões que eu tenha 3 ou 2 ou mais elementos que estão variando e eu quero saber um momento comum entre eles, ou um instante exato, algo desse tipo. Por exemplo, 3 satélites artificiais giram em torno da Terra em órbita constante. O tempo de rotação do primeiro é de 42 minutos. Então, eu tenho 3 satélites, o primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro demora 42 minutos para dar a primeira volta. O segundo, 72. E o terceiro, 126. Passado esse tempo aqui para cada um deu uma volta. Após a segunda volta, o primeiro passou quanto tempo? Mais 42 minutos. Então, passou mais 84. O segundo passou mais 72 minutos. Então, passou 144. E o próximo aqui vai ser o dobro disso aqui, né? Porque ele demorou esses minutos e mais isso aqui novamente. Então, vai ser 252. Repara que isso aqui é um probleminha de MMC, porque vai ter um momento que eles vão se encontrar no mesmo instante. E é isso que eu quero. E isso seria o quê? O MMC de 42, 84 e 126. Agora, imagina... Ops, céu torto aqui. Imagina a gente ter que fazer isso aqui, os múltiplos de cada um deles. Então, por isso que essa regrinha aqui vai ajudar. Vamos lá, então. Vou fatorar os 3 juntos. Por 2 vai dar 21. 42 por 2, 21. 72 por 2 vai dar 36, que é a metade. 126 por 2 vai dar 63. Tem número par aqui, vou dividir por 2 ainda. 21 não dá para dividir por 2, repete. 36 por 2 vai ser metade, né? Vai dar 18. 63 por 2 também não dá, porque não é par, vai dar 3. Vou dividir por 2, vai ser 21. 18 por 2 vai dar 9. 63. Não tem mais ninguém par aqui, eu vou dividir por 3 agora. 21 por 3 vai dar 7. 9 por 3 vai dar 3. 63 por 3 vai dar 21. Vou dividir por 3 de novo. Vai dar 7. 3 por 3 dá 1. E 21 vai dar o 7. 7 eu vou dividir por 7. Vai dar 1, 1 e 1. Agora, para resolver o MMC, eu vou multiplicar todos eles. MMC eu vou ter que multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, esses aqui, ó, multiplicando esses 3, eu achei 8. Esse com esse, 3 vezes 3, 9. E 7. Então, vai ficar 8 vezes 9 vezes 7. 8 vezes 9 dá 72, não é? 72 vezes 7 vai dar 7 vezes 2, 14, vai 1, 49, com 1, 50, 504. Então, a resposta seria, eles iriam se encontrar
504 minutos depois. Certo? Então, é comum cair esses probleminhas em prova e a maneira mais rápida de resolver é usando a fatoração, certo? Então, é isso. Gostou da aula? Curte, salva, compartilha, indica para alguém. Se quiser fazer parte do grupo, só me seguir e se inscrever na turma. Até a próxima aula.